Oi, gente, tudo bem? Deixa eu fixar aqui esse comentário para contar para vocês sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar hoje sobre quando a amamentação começa na gestação. E a gente vai ter uma convidada super especial. Eu tô num lugar muito frio e tive que vir aqui para fora para sentir mais frio ainda, porque lá dentro tá cheio de criança. E aí ia ficar mó barulheira, né? Então eu decidi vir aqui pra fora, eu peguei esse cobertorzinho e a gente vai convidar hoje a Kelly Carvalho, que é consultora em amamentação pelo IBLCE, para falar um pouco sobre quando a amamentação começa na gestação, situações especiais. Vamos esperar um pouquinho e aí já a gente começa. E que bom que você chegou até aqui. Aqui no Fardo de Ternura a gente gosta de receber as pessoas, de dar abraços quentinhos. Vamos ver. Kelly entrou, deixa eu chamar ela logo pra gente começar e não demorar muito. Vamos lá, peraí. Meu amor! Estamos com frio. Você veio Meu mesmo de Deus! coberta, né? Eu vim porque eu tô num sítio, né? E aí, lá dentro da casa, tá todo mundo lá, rolando som, as crianças e tal. Eu falei, vou ter que fazer lá fora. E Putz, aí, eu tô Fê, aqui fora. Ó, eu tô tadinho, aqui, ó. putz, Aí eu falei, vou levar coitado. coberta, vou levar um vinho. E aí a gente comentou mais cedo, né, que encontro com crush tem que ser assim, né? Uma Vinho e cobertinha, um cobertinha. Eu tô com a vinhozinho. cobertinha também, só que tá aqui no meu pé, ó. Tá aqui, ó. Ó. Ai, que delícia. Aqui, deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar. Eu tô morrendo de saudade Hum. de você. Vou rasgar uma seda. Ah, Tô meu Deus. morrendo de Vamos saudade rasgar de então. você. Tô morrendo de saudade de você e espero que a gente se encontre logo. Tô com saudade de verdade. Ai. Acho que a impossibilidade da gente se ver logo dá mais saudade ainda, né? Ô, Fê, e assim, não saber, né? Porque, gente, a Quando? gente não sabe. Tipo, sei lá, quando que a Exatamente. gente volta pra vida. Eu falo que eu tô com medo Sim. de estar acostumando, sabe? Tipo, outro dia meu filho de 13 anos falou, mãe, parece que a vida normal agora é essa, né? Tipo, a vida É, que a gente leva. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pode ser essa vida normal da gente, não. Mas ele é bem quietinho, não gosta muito de sair, gosta de ficar em casa. Então, aham, que agora o bom. mais Mas velho bom, tá sofrendo a vez. mais uma vez, queria te agradecer muito por vir até aqui, aceitar o nosso convite nesse mês, que a gente vai falar muitas coisas ainda sobre a amamentação, né? Para incentivar, apoiar e suportar as mulheres e levar muita informação de qualidade. E essa, principalmente, que é o que a gente vai falar hoje, que é quando ela começa na gestação, eu tenho certeza que a maioria das mulheres não sabe o que é possível fazer na Não. gestação quando se passa por uma situação especial, né? E Uhum. muitas mulheres também falam isso quando a gente vai fazer a consultoria de pós-parto. Nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito Sim. alguma coisa diferente. Eu me Eu acho que preparei é o que eu tanto mais para o parto e escuto. esqueci da amamentação, né? Eu estudei Eu acho que tanto sobre parto e me esqueci da amamentação. eu acho que é a coisa que eu mais escuto, Fê. Hum, Nossa, mas ninguém me disse, eu não sabia que ia ser assim, né? Acho que é a frase que eu mais escuto. Mas você sabe que ontem eu estava falando, eu não lembro com quem, nem lembro com quem, mas é, acho que até sabe com quem que eu estava falando? Que até quando a gente fala, né, é difícil a pessoa ter dimensão, assim, do que vai ser de verdade, né, eu acho. sim. Porque a chegada de um bebê é muito maluca, né? Eu falo que a Avassaladora. gente é muito avassaladora, nada te prepara, nada, nada. Eu acho que nada te prepara. Sim. Agora, o que eu acho, e eu acho que eu já até te disse isso, né? O que mais me angustia na vida é trabalhar com gestantes. Eu acho difícil, eu Uhum. acho, né, eu acho que diferente de você, porque você é doula também, mas diferente de você, eu sou só consultora, né? Então,
eu tô lidando com o que elas nem têm ainda na mão, né? E mesmo nas situações especiais, assim, né? Então, sei lá, às vezes procura, olha, eu tive o diagnóstico, meu bebê vai ter fissura palatina. Ainda é muito, não é concreto, por mais que você leia, né, acesse sites e tal, não é concreto ainda Não é aquilo, né? palpável, Ter a né? dimensão daquele impacto, sabe? Assim, então eu particularmente Exatamente. acho bem difícil trabalhar com gestante e tem aparecido cada vez mais. Eu acho que tem, não Sim, sei o que você sente aí, aqui cresceu muito, muito a procura. muito. Muito. Muito e muitas situações especiais mesmo. Então, assim, já Uhum, tive, a gente vai falar um pouco, né? Já tive um câncer de mama e tem uma uhum, mama que funciona bem. Como que eu posso fazer? uhum, Então, é uma situação totalmente, você fala, meu Deus, uhum, isso nunca aconteceu, né? Como é que eu vou manejar isso? uhum. Não tem muitas coisas descritas, mas assim, eu acredito que, eu espero, né, que essa informação chegue cada vez mais para as mulheres, e que principalmente para os profissionais também. Porque se a mulher Sim. tem uma equipe de, né, um obstetra ou está fazendo o pré-natal no posto e esse pré-natalista identifica uma condição que essa mulher vai precisar de um suporte também na gestação, isso já vai fazer muito a diferença. Sim, Porque vai sim. numa consulta de pré-natal e fala para o médico, eu tenho uma redução de mama, isso acende uma luz e ele fala, olha, acho que você vai precisar de uma consultora ou de um acompanhamento diferente para que essa amamentação tenha uma chance maior de sucesso, né? Eu acho bacana a gente já começar exatamente por aí, né? Eu não sei o que você escuta, eu escuto muito do tipo, mas você vai falar para ela, né? Ela tá gestando ainda, não nasceu esse bebê. Você vai contar que tem um indicador de risco para amamentação? Você não acha que isso desmotiva? Eu não sei se isso rola aí, já rolou muito comigo, assim, do tipo, Não. talvez seja melhor não falar. E aí eu sempre Uhum. falo, né, que, poxa, a gente que trabalha na saúde, né, porque quem trabalha com amamentação trabalha com saúde, com promoção à Com saúde, saúde. e a gente trabalha com empoderamento, eu acho, né, com autonomia, eu acho que é isso. O que a gente busca é Uhum. autonomia, o foco é autonomia. Para eu ser autônomo numa decisão, eu tenho que ter informação, assim. Então, como assim eu Informação. não vou contar, né? Sim. E a gente sabe, por exemplo, você deu o exemplo da redução de mamas. Redução de mamas é uma coisa que a gente ou tem 8 ou 80, né? Porque ou acha que não vai nunca Amamentar. produzir leite e tal, ou acha que não vai ter problema nenhum, né? Que Sim. tá tudo Porque meu bem. médico falou que tá tudo bem, né? Meu médico me Que não garantiu que tirou não muita tirou nada. coisa. É, Não tirou muita coisa. Ó, a é. Vânia. E oi, Vânia. Ei, Vânia, que bom. Então, aí a gente então começa lá no pré-natal, né? Eu sempre falo isso, seria muito Uhum. interessante que o pré-natalista ou a pré-natalista identificasse, porque eu também não gosto muito de trabalhar no pós, assim, e se eu tivesse feito isso? Por isso que eu Sim, acho total. importante, sabe? Assim, mas e se eu tivesse essa informação? E se eu tivesse feito Total. uma ordenha pré-natal? E se, né? É muito difícil Total. trabalhar com e se, porque não dá para saber. Só dá para E saber assim, né? se funcionou se você fez antes, né? E pode ser que a pessoa saiba, né, Fê, assim, do tipo, então beleza, eu sei que eu tenho uma redução de mamas, mas eu não quero fazer Uhum, nada. Eu já tive paciência, eu quero esperar, eu quero ver o que vai acontecer. Mas ela teve uhum, informação, sabe? E eu acho que é muito sim. diferente ter a informação e decidir não fazer, né? Ou não, né? Uhum, Não quero ler, não quero saber o que acontece, porque geralmente eu pergunto se quer entrar em contato com outra pessoa. Você quer conhecer uma pessoa que uhum, fez mais redução de mamas ou que tem uma suspeita de hipoplasia? Sabe que recente, sim. olha que interessante que aconteceu. E eu acho que é por isso que, assim, pensando na pandemia, em tudo que aconteceu, né, as próprias gestantes ficaram muito, vou botar entre aspas, desassistidas, no sentido de Uhum, consulta de pré-natal, vai embora, então as rodas, né, toda a discussão, sim. não tem. E a gente está fazendo muita live, todo mundo, né, e aí uma pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, Kelly, eu assisti uma live sua, e eu ouvi você falando de características de hipoplasia mamária. Eu acho que o meu peito parece com aquele negócio que você falou e eu queria marcar uma consulta. Aí nós fizemos uma consulta online, ela mandou a foto. E assim, ela falou, olha, eu nunca soube disso, ninguém nunca me falou Nunca nada falou. disso, não fazia ideia disso. O que, que a gente pode Isso fazer, é né? muito importante, né? É E muito é isso, importante não essa é, informação chegar.
E não é a gente sempre fala isso, né? Não é o mensageiro do apocalipse, tipo, olha, você vai ter um negócio que... Não, olha, talvez a gente vai ter que ficar mais de olho, vamos ficar de olho nos Uhum. primeiros dias, não dá para esperar 20 dias para ir no pediatra, por exemplo, pesar. Sim, Quais são os sim. sinais de alerta? Quais são os sinais de alerta que eu tenho que me ligar se eu sei que eu tenho um indicador de risco? E lembrando, Aham. Fê, que o indicador de risco, ele pode vir em conjunto, né? Eu posso ter uma lactante com um indicador de risco e um bebê que Uhum. chega para ela com indicador de risco, né? Sim. E eu acho legal também quando você faz essa consulta no pré-natal para identificar, né, quando traz o indicador de risco, para você apresentar para ela o que, que seria legal ela ter nos primeiros dias de vida. Exato, Quais são os exato. apetrechos que são legais e como que você pode usá-los nos primeiros dias de vida para você não ficar desesperada, meu Deus, vou ter que usar uma sonda, nunca usei isso, nunca vi o que que é, ou uma colher, né? Sim. Enfim, tem coisas que você pode adquirir na gestação que tem um baixo custo e que vão te ajudar muito nos primeiros dias, né? Não é uma coisa que é super cara como um berço, por exemplo, mas que podem te Sim, ajudar claro. muito nessa amamentação, né? Não, e sair para procurar, assim, já é uma loucura sem filho, né? Com um bebê, na pandemia é inviável. E eu acho que tem uma Sim, outra coisa também, que é o que eu foco mais hoje. Engraçado, eu vou dar uma aula segunda-feira sobre consulta pré-natal vou no curso assistir. avançado dele. Ai, meu Deus, você vai estar lá, já tô nervosa. A gente, que é isso, né? Quando você vai ler os protocolos, que tem protocolos para atendimento e tal, é, Uhum. a gente vê muito sobre pega, sobre posicionamento e tal. Hoje, assim, eu tento, às vezes, dosar um pouco, né? Porque é tão difícil você fazer esse tipo de coisa, por exemplo, com uma boneca, com peito de crochê, mas muitas Sim. vezes o foco tem que ser em quem é esse bebê que vai chegar, né? Assim, como ele se comporta. O que é um bebê? O que é um bebê? A sensação é a Fê travou. Alguém Já me eu tirei conta, do Fê. Wi-Fi aqui para ver se melhora. Você tá, já voltou já, pode falar. Foi você que travou para Como ele mim se aqui. comporta? A gente não sabe como, né? A grande verdade é que a gente não sabe como o bebê se comporta, assim. Quem nunca teve um filho Uhum. e quem nunca teve uma criança por perto, não sabe, né? Então, por exemplo, essa história que a gente escuta muito, né? Ah, pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, por exemplo. RN, não. Não. E aí, se a gente, né? E aí, eu acho que esse tipo de orientação também é muito válido para quem tem risco, Sim, sabe? Do tipo, olha, o que a gente vai esperar do seu bebê nos nos primeiros primeiros dias 5 de dias? vida. Uhum. Qual é o comportamento normal? O que, que não é normal? Quantas fraldas de xixi você pode esperar? E aí, às vezes, eu vejo assim, que a gente fala isso no pré-natal, mas ela esquece no pós-parto. Uhum, Mas quando você começa a falar, a mulher lembra, ah, agora eu lembrei, tem aqui anotado em algum lembrei. lugar, né? É. Mas assim, eu queria começar falando de um caso, assim, que eu achei legal a Roberta trazer, né? Porque a Roberta fez agora o Avançado 1 da Bianca, que é uma consultora aqui do Rio, que é muito querida e amiga e tal, e ela colocou num grupo que a gente tem de consultoras, ela falou assim, gente, eu acho que eu tenho hipoplasia mamária. Ela tem 2 filhos, né? E ela falou, quando eu vi na aula, eu falei, ué, eu acho que essa foto aí parecia que era uma foto minha até, né? Ela falou. E aí ela Nossa. colocou aqui, ó, passei por isso na semana passada. Tô chocada até agora por pensar que toda a treta da minha primeira amamentação teve a ver com uma hipoplasia não diagnosticada. E ela fala que poderia tudo ter sido muito diferente, né? E aí Nossa, Roberto. a hipoplasia mamária é uma das condições, né, que a gente pode fazer alguma coisa na gestação. Apesar da gente saber, Kelly, eu acho que é legal a gente falar isso, que os protocolos que a gente usa na gestação, eles são adaptados. Que o que a gente Sim, tem mesmo de sim, ordenha pré-natal é um protocolo específico para diabetes gestacional, né? E para sim, lactação induzida. E para as outras sim. coisas, a gente vai meio que adaptando aí de acordo com a nossa experiência, de acordo com a resposta da mulher e tal. Não tem nada muito bem definido na literatura, por exemplo, sobre ordenha pré-natal para quem tem hipoplasia mamária. E na verdade eu acho que a própria ordenha pré-natal é super nova para todo mundo, assim, no sentido de a gente fala isso no Brasil, as pessoas olham para a gente meio que, né, vocês Sim. estão pirando com isso. Mas eu Parto acho prematuro, a também, primeira Fê, que coisa que assim, vem na cabeça, né? parto prematuro. Imagina, né? Lactogestação, então, né? Mulheres gestantes amamentando, pessoas gestantes amamentando. Mas eu Sim. acho que, assim, a própria ordenha pré-natal, a gente entende, por exemplo, que se ela funciona para hipoglicemia, por exemplo, né, nos casos de diabetes, que o bebê tem hipoglicemia,
por que ela não pode funcionar para outros casos que o bebê tem risco também, né? Ou o bebê está em risco também. Então, acho que é pensando nisso que a gente vem adaptando, né? Para gemelar, para diabetes, para fissura palatina, eu tenho usado, né? Nos últimos 2 meses eu atendi 2 bebês com, na verdade, diagnóstico de fissura. Então, diagnóstico pré-natal de fissura. Daí elas já me procuraram. A gente já pensou num plano, né? Porque também você começa a olhar na internet, por exemplo, não, mas fulana tem um bebê fissurado e mamou sem nenhum problema. Falo, gente, olha só, né? A gente também tem caso de quem fuma e nunca teve problema, né? Vamos combinar exatamente. Ou que usaram bico artificial por muito tempo e não fizeram um desmame antes de 1 ano. E que não desmamaram, né? Então, eu acho que a gente pensar nesse sentido de trabalhar com isso, né? Porque não é para aumentar a produção de leite, não é para aumentar o número de glândula mamária, nada, né? É para a gente ter um pouco de leite para complementar se esse bebê, né, tiver uma hipoglicemia, ou sei lá, não conseguir mamar. Então, o primeiro alimento que esse bebê vai receber é leite humano. Leite materno, né? E o mais importante da oferta desse leite materno é você tentar reduzir as taxas de alergia alimentar, né? A gente sabe que quanto mais precoce a introdução de fórmula, né, fórmula e substitutivos do leite, maior a chance desse bebê evoluir com uma alergia alimentar. Então, a oferta, claro que a gente quer que esse bebê receba sempre leite materno, mas também é para prevenir a possibilidade de uma introdução precoce da fórmula, né? E aí, quando você tem essa informação, você já sabe até como oferecer, né? Aquilo que a gente estava falando, quais apetrechos você vai usar, enfim. A hipoplasia é um caso que é muito comum, eu vejo muita hipoplasia, e muitas mulheres que botam prótese de silicone, se você não perguntar, você fica achando que tá tudo bem. E aí você pergunta, mas por que você botou prótese? Não, porque eu sempre tive o peito muito pequeno, um peito que não cresceu na adolescência, uma mama que não se desenvolveu, e você fala, então agora tá explicado, né? Por que essa mulher pode estar produzindo menos, né? Né, Fê? E a gente vai juntando com a história clínica, né? Então, a hipoplasia, né? Como a gente tem graus de hipoplasia, né? Tem um peito que você olha e fala, esse é hipoplásico, tem uns que você não tem dúvida, assim. E tem outros que você fala, será, gente? Será que é? Será que não é? Será que isso aqui né? Será que é só uma mama pequena? Aí você olha, uma mama parece hipoplásica, a outra não parece hipoplásica. Então, né, às vezes você fica ali, né, em cima do muro. Mas eu acho que entender também, né, porque nunca é também só a condição física, né, por mais que sejam características físicas que a gente, né, num primeiro momento vai olhar, geralmente ela vem com uma história clínica, né? Olha, não cresceu na adolescência, ou eu tive dificuldade para engravidar, ou eu tive um monte de problema, né, de fertilidade, de outras questões, ou eu tive... aí o bebê começa a não ganhar peso, e aí não tem apojadura. Ou não sentir diferença na gestação. Não sentir diferença na gestação. A areola continuou do mesmo tamanho, da mesma cor, né? O tamanho da mama a mesma coisa. Você sabe que essa história da hipoplasia com a prótese de silicone, eu sempre desconfio de prótese que mexe no complexo areolo-mamilar. Sim. Porque a prótese em si, geralmente é muito difícil uma pessoa sem hipoplasia, né? Colocar a prótese e mexer no complexo areolo-mamilar. Só que como a areola, né, ela é maior, né, em mulheres com hipoplasia, geralmente fazem a prótese e também diminui, né, a areola. Então, quando diminui, eu falo, será? Tem alguma coisa aí. Às vezes eu pergunto, tem alguma foto sua, né? Você consegue desenhar num papel ou mostra uma foto como a gente mostra em aula? A Joana perguntou aqui, a Joana Adnet, né? Tá esperando... A ultrassonografia mamária pode confirmar esse diagnóstico de hipoplasia? Não, infelizmente não. Infelizmente, a gente não tem nenhum exame, nada, né? Nenhum exame de imagem e tal para provar isso, ou para dizer tem ou não tem. E isso, na verdade, às vezes é muito angustiante, Joana, porque as pessoas ficam muito querendo uma resposta, né? E é isso, né? Se a gente tiver uma resposta, eu sempre penso, outro dia eu estava discutindo um caso até, estava dando uma supervisão sobre isso. Sei lá, tem uma hipogalactia, uma baixa produção de leite. Se eu sei que é uma baixa produção, às vezes eu nunca vou descobrir a causa, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para aquela baixa produção. Então, às vezes eu não vou ter o diagnóstico mesmo, sabe?
Mas sim, para algumas pessoas é muito difícil não ter o diagnóstico. sim. Muito difícil É, não ter o é pouco diagnóstico. palpável, né? Agora eu também acompanhei já tem um mês mais ou menos, que eu tô acompanhando uma dupla que ela, o bebê tem um freio posterior, mas assim, tava evoluindo super bem, e ela falou que tinha uns fibroadenomas. Aí a Hum, gente pediu a ultra. Ela tem 11 fibroadenomas. Então também é uma questão, né, que traz uma hipogalactia, que a gente fala, é agora, né? E não foi, a gente não viu na gestação, a gente não fez uma consulta de pré-natal e tal, para, né, tentar identificar isso, que também é uma condição que pode mexer ali na estrutura glandular, fica aquele sim, emaranhado de sim, tecido, né, sim. ali, e aí pode prejudicar também a produção de leite no pós-parto, né? Bom, então a gente falou de Nossa. hipogalactia, de hipoplasia, né? E que a gente pode sim atuar na gestação. A gente pode falar um pouco dos. Acho que o protocolo vai ser igual, a gente pode falar no final, né? Que é mais ou menos a mesma Uhum, coisa. E eu queria também falar um pouco sobre a redução de mama. Porque uhum. tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu já fiz a redução de mama há 20 anos atrás. Como que funciona a redução de mama com relação ao tempo? Quanto mais tempo você fez, melhor vai ser o seu desfecho? Quanto menos. Como que funciona isso na sua prática? O que você vê? Ai, olha, tretas, né? Bastante tretas, porque teoricamente as cirurgias mais antigas elas são mais invasivas, né? Usava técnicas cirúrgicas mais invasivas, né? A gente não tinha Uhum. tanta tecnologia. Tal. As cirurgias mais recentes elas são menos invasivas, então, por exemplo, a areola, né? Eles tentam não recortar a areola inteira, então recorta, mas deixa uma meia-lua, né? Ali segurando o tecido Sim. areolar e tal. Por outro lado, as cirurgias mais antigas, a gente pode ter uma questão aí de reconexão de ductos, até, né, porque você tem pessoas que fazem na puberdade, na adolescência, né? Eu já Sim, tive pessoas que fizeram com 15 anos, sim. 14 anos, porque tinha uma questão de saúde mesmo envolvida, né? Uhum. É, e aí, quando a gente tem mais antigas, eu posso ter uma possibilidade de reconexão de ductos ali, que pode ser um pouco melhor do que quem fez mais recente. Só que a Uhum. técnica cirúrgica é pior. Então, assim, os meus dados aqui, eles batem muito com os dados, por exemplo, que a gente tem da Diane West, né? Ela tem, acho que é a Diane West, ela tem Uhum. 80% das mães que usam, que fizeram redução, elas precisam usar complementação. Uhum. Então, nesse sentido, né, a gente pensa muito a respeito também, por exemplo, de será que essas pessoas tiveram acompanhamento? Será que elas Prévio, né? passaram por uma prévio? Não, e mesmo depois, será que elas passaram por uma consultora? Como é que foi esse atendimento? Porque uma coisa é você estar dentro de uma clínica de amamentação, por exemplo, deu todo o suporte, todo o Uhum. protocolo pré-natal, depois protocolo de aumento de produção de leite, depois, né, proteger a amamentação, galactogogos, ervas e tal. Uhum. Não, isso aqui realmente é uma hipogalactia e não tem melhora. Uma outra coisa é na primeira Uhum. dificuldade a gente já dizer que aquilo é uma questão dela, porque ela fez uma redução de mamas, por exemplo. Então, Sim. assim, hoje eu tenho dados muito parecidos, mas eu sei que geralmente quase todas as minhas pacientes, elas foram muito bem amparadas, assim, por uma ginecologista que entendia de amamentação, por uma pediatra que entendia de amamentação, pelos grupos de apoio, pela consultora, Uhum. Sim, passa no uma boa rede de osteopata, apoio. uma boa rede de Sim. apoio, mas a maioria precisa de complementação. Assim, a grande maioria de redução que eu atendo tem uma questão de Sim. hipogalactia importante. Assim. E eu acho muito interessante a gente falar que, assim, acho que são os dois casos mais comuns, né, que é da hipoplasia e da redução de mama, que a gente precisa ajustar as expectativas e o fato de você precisar complementar não quer dizer que você não vai amamentar o tempo que você quiser. São duas Uhum, coisas uhum, totalmente diferentes, né? Então, o fato de uma uhum. mulher ter uma hipoplasia ou ter uma redução de mama, ainda que ela precise botar uma fórmula ali, ou até estimular a produção e tal, isso não quer dizer que ela precisa interromper a amamentação. Isso quer dizer que ela vai precisar Não. ajustar as expectativas, né? E quem sabe até um dia, como a gente acompanha no fardo de ternura muito, passar por um processo de desmame gradual. Aquela mulher que teve uma hipoplasia que está complementando desde o segundo dia de vida, terceiro dia de vida. Então ela vem com É sonda o tempo maravilhoso, todo. né? E isso para mim é muito incrível, assim. Então É essa mulher que eu maravilhoso. atendi,
que eu atendi que tem uma mama reconstituída e tal, o trabalho foi nesse sentido mesmo, assim. Sabe, olha, você tem uma possibilidade de amamentar exclusivamente numa mama só, mas se não acontecer, você pode amamentar de forma mista até o 6º mês. Quando começar a introdução alimentar, você vai ter uma redução importante desse volume, você vai oferecer com sonda muito menos vezes, e depois você vai tirar essa sonda e vai ficar só no peito, e vai precisar fazer um processo de desmame se você quiser. Então, acho que isso é muito importante a gente falar também, né, para quem está assistindo aqui. Não, e a gente, você sabe que eu modero um grupo, né, lá na Alunos, até com a Renata, que acabou de entrar aí. Eu ia falar disso agora mesmo, você entrou, tipo, mágica. A gente fala muito no grupo de amamentação sobre... como é que a gente fala lá? Sobre reconsiderar o que é sucesso de amamentação. Exatamente. A gente fez uma live com a Cris sobre isso, tá no nosso YouTube, quem quiser assistir. Ah, que legal, né? Que é isso, assim, ressignificar o que é, né? A gente até brinca, né, que a maternidade, né, a parentalidade, na verdade, é tipo o Waze, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. Exatamente. E você está constantemente recalculando a rota, porque, principalmente as nossas pacientes, né, Fê? Eu e você, né, a gente trabalha numa bolha, a gente sabe disso, a gente tem plena consciência de pessoas que procuram um parto XYZ, respeitoso. Ou que, respeitoso, né, ou que pensam num modo de criação, né, que eu brinco que é o checklist, né, o parto, a amamentação, cama compartilhada, escola Waldorf, não comer açúcar e tal. E para essas pessoas, muitas vezes, a hora que o complemento entra, é quase que você falar, então, olha, agora nós vamos dar um pouco de cocaína para o seu bebê, né? Tipo, exatamente. Diluir cocaína. É tipo Maísa, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, né? E eu tenho várias que falam comigo assim, oi? Não, eu não me preparei para isso, né? E tá tudo bem, porque a gente tem um tempo para a gente absorver, aquilo assentar, porque é um luto mesmo. É um luto, claro que é. Ah, é melhor não idealizar. Gente, todo mundo idealiza. Ah, não, eu vou ser a pessoa que a cirurgia de mama não impactou. Tomara que você seja. Né? Tomara que sim. Mas eu acho que a gente precisa ampliar o leque, porque geralmente em situações especiais, e a gente pode, por exemplo, né, a gente falou de hipoplasia, a gente falou de redução de mamas, mas, por exemplo, gemelar, trigêmeos, né, os prematuros. Sim, vamos falar um pouco sobre eles. Vamos falar um pouco sobre gemelar, assim, como são as expectativas, o que a gente pode fazer na gestação. Porque a gente fala só gemelar, mas vamos falar dos múltiplos também, né? Porque agora cada vez mais trigêmeos. E aí, como que tem sido, assim, para você acompanhar essas famílias? Assim, ainda na gestação, né? Eu sempre atendi muito gêmeos, assim, né? Até porque, como eu trabalhava em UTI, né, Fê, a gente tem um número de internações muito maiores de bebês múltiplos, né, na UTI, porque geralmente nascem menorzinhos, né, ou sei lá, né, são bebês, às vezes, prematuros tardios, assim, os que nascem bem são geralmente os prematuros mais tardios, né? E aí eu atendo muito, assim, muito gemelar. E é muito engraçado, eu dou até uma aula de gemelar no curso avançado, que o primeiro slide que eu coloco do curso, já dando spoiler aqui para quem não fez, é uma mensagem que eu recebi de uma mãe de gêmeos. E a mensagem, ela me escreve assim, ó, meus bebês nasceram ontem, eu tenho uma menina e um menino, tá doendo muito para amamentar, mas meu sonho é colocar eles juntos no peito. Como eu li a gestação inteira. Como eu li a gestação inteira. E é muito engraçado, porque todo mundo que eu atendo na gestação, essa pergunta, mas aí eu posso pôr ao mesmo tempo para me poupar tempo e para, né? Não, claro, mas olha, no começo, às vezes é difícil, porque você tá com o bebê no peito, o outro tá no carrinho, quem é que pega e tal. Aí quando eu vou fazer o atendimento pós-parto, eu falo, você quer tentar botar junto? Pelo amor de Deus, não quero. Não tenho a menor condição de fazer isso. Eu ouvi uma vez assim, Kelly, há pouco tempo atrás, no início da pandemia agora, eu não quero, quando você vier aqui, ou quando você me atender, foi na primeira semana da pandemia, eu não quero colocar as duas juntas, porque eu não quero pensar na possibilidade de duas crianças me sugando ao mesmo tempo. Sim. Eu já tive também, né? A gente tem uma chance muito maior, por exemplo, de perturbação na amamentação, né? A gente tem muitas possibilidades, quando a gente tem múltiplos, por exemplo, de um bebê mamar super bem e o outro bebê não mamar tão bem assim, né? Tem alguma dificuldade própria, assim, individual.
E para as famílias é muito difícil dispensar um tempo maior para o bebê que não mama muito bem, porque bate Sim. muita culpa. Reconhecer que são bebês diferentes também, né, Kelly? São crianças diferentes, né? Não vai ser E que igual não dá mesmo para a tratar amamentação. igual. E que não dá para Sim, tratar igual. Eu até brinco com sim. as minhas pacientes, porque elas falam assim, ah, fulaninho tem tanta dificuldade que eu acabo botando mais o outro fulaninho no peito, e aí eu fico menos com o outro no colo e tal, ou eu tento menos. Eu falo, então, isso é tratar os dois de maneira igual, né? Isso é É, igualdade, assim, sabe? Porque o que tem mais dificuldade, ele vai precisar de um tempo maior, sim. E de mais mesmo. Né? experiência Ele vai também, às vezes, né? né? Vai precisar de demanda e tal. E Sim. mesmo com múltiplos também, quando eu trabalho na gestação com múltiplos, eu já trabalho muito para a questão da exaustão, né? Olha, você vai estar sempre com a criança no peito, você tem sempre uma criança no seu peito. Às vezes a gente pode pensar se no começo a gente não ordenha, e Sim. oferece, por exemplo, no copinho ou na colher, ou, né, porque a gente Uhum. pode ter essa mesma pessoa com o peito destruído, machucado. Então, assim, Sim. eu não curto muito esse negócio do tudo ou nada, sabe? Assim, ou Sim. põe os dois no peito exclusivamente, 24 Ou horas põe por um de cada dia, vez. ou põe um É, de eu cada também não vez, curto ou muito, não. desmama, sabe? Assim, ou É. desmama. Cada uma Você vai usa trazendo pra gente. protocolo, você usa protocolo de indução também para gemelar? De indução de estímulo pré-natal Com gêmeos, com gêmeos? olha, você sabe que quase não. Porque geralmente eles nascem de 36, 37. Eu acho que eu não estou me Hum. lembrando aqui do último caso de múltiplos, por exemplo, que eu atendi com 38 ou 40 semanas. Sempre É, 37. aqui eu já acompanhei casos porque era a expectativa por um parto normal, né? Então não era uma interrupção com 36 semanas. E foi bem legal, assim, porque ela conseguiu fazer uma ordenha, não precisou complementar, precisou depois, nos primeiros dias, usar ali o que foi ordenhado, né, no pré-natal. E eu lembro que teve uma discussão até num grupo, foi bem interessante, porque todo mundo, mas gêmeos vai estimular o parto, né? Já tem uma tendência maior a nascer prematuro. E aí foi super bacana a experiência, sabe? Então, quando eu tenho uma mulher que espera, né, até 38, 39 semanas, que é mais ou menos ali o prazo para pensar numa indução, né, para gemelar, eu costumo sugerir, sim, uma ordenha pré-natal, sabe? Eu acho bem Mas eu legal. acho ótimo, eu acho Sim. ótimo, eu acho ótimo. Porque a necessidade de precisar é grande, né, Fê? Pela adaptação mesmo, né? De Uhum. precisar complementar. E às vezes vai ser, gente, 2 colherinhas de leite até a criança Sim. acalmar e você botar no peito, assim, Eu acho né? que é legal a gente falar isso, porque não é pelo volume de leite que essa mulher Não, vai produzir, porque ela vai produzir um volume para 2 bebês, mas pela dinâmica dos primeiros dias mesmo, pode ser que ela precise entregar para alguém um bebê e oferecer esse leite ordenhado de outra forma, né? A Mary tá pois colocando aqui, é. ela é uma doulanda do fardo, e ela falou que tá com 5 anos, né? Que tá mamando e tá grávida de gêmeos, que é um outro assunto também que a gente pode falar que é tandem, né? Quando nascerem será uma loucura. Quase, quase múltiplos, hein, Mary? Tipo, trigêmeos. Então é uma possibilidade também, né? E tandem também é uma situação especial na gestação, né, Kelly? Ai, olha, Que primeiro, Mary, que história, assim, né? Porque, um primeiro que é abraço. difícil. Um abraço, queria te abraçar, mas o corona não deixa, né? Ainda mais gestante, não deixa mesmo. Exatamente. É, primeiro que a amamentação em tandem, né, que é amamentar crianças de idade diferentes, ou a lactogestação, que é o que a Meire está fazendo, né? Ela está grávida e amamentando o mais velho. É Sim. possível, pode fazer, não tem grandes contraindicações, né? Mesmo a suspeita de parto prematuro, Fê, isso é bem relativo, viu? Porque não Uhum. significa, por exemplo, você quer saber sobre o tempo, né? Pior que eu Alguém desliguei o coloca computador. aqui, alguém coloca aí pra gente. Alguém 34, pode ser o 34, cronômetro. Beleza. 19, 34. É, mesmo quando a gente tem, por exemplo, uma suspeita de parto prematuro, né, a gente não tem evidência forte para dizer, se Sim, desmamar não vai ser prematuro, por exemplo, ou você não, né, não sim. vai perder o bebê. É Mas um é claro discurso que que como a gente escuta muito de obstetras, né? Tipo, tem que muito, interromper muito, agora. E a gente fala, muito, não, não agora, precisa. hoje, O coração é, corta, porque assim, quantas crianças estão sendo desmamadas de forma abrupta
Abrupta. Porque a mãe E sem ser engravidou. Isso é desejo, muito né? triste. Exatamente, sem ser o desejo da mulher. Isso é muito, Sem muito ser triste, né? desejo, né? Eu também fico muito chateada, assim. Agora, então, assim, pode, não tem problema nenhum. Quando é gravidez Uhum. de risco, acaba que as próprias pessoas se sentem muito mal, porque se acontece alguma coisa, obviamente vão culpar a Vai justificar amamentação, na né? amamentação. Mesmo não tendo, não tem evidência. Eu Não dou tem essa aula também relação. no avançado, não tem evidência. Então fica todo mundo com medo e Sim. prefere tirar. Então é possível, pode, mas não Uhum. precisa se não quiser. Então eu brinco sempre, Fê, se quiser pode, mas não precisa. Tá? Amamentar em tandem ou, né, fazer lactogestação. Mas se quiser pode, mas não precisa. Por que que eu tô dizendo isso? E Porque se eu você também acho quiser que desmamar, eu acho legal a gente falar para procurar uma pessoa que faça uma condução, te ajude a fazer uma condução gradual desse desmame. Não é um desmame abrupto sim, de um dia para o outro, você precisa interromper essa mas amamentação que era isso que pode eu ia falar. falar, assim, não precisa ser uma coisa, nossa, então eu não vou e vou tirar todo mundo. Mas será que a gente consegue, por exemplo, se tiver incomodando também, tá, gente? Porque se não tiver, toca o barco. Tá tudo bem. Fazer um Um plano, problema só é um problema. problema quando ele é um problema, né? Exatamente. Então, quanto tá bom para todo mundo, e é um saco, você tem que ficar justificando o que você tá fazendo com o seu corpo, sabe? É um Exatamente. porre, né? Agora, eu acho que eu atendo bastante pessoas que estão amamentando grávida e me Uhum. procuram, às vezes não quer desmamar ou quer, mas elas querem entender como vai ser o pós-parto. Tipo, ai, Kelly, Sim. olha, eu não conheço ninguém, eu vim fazer uma consulta para entender como é que é, assim, na hora que, no caso da Mary, né, por exemplo, na hora que os Aham. gêmeos chegam, como vai ser? Né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar para quem amamenta em tandem, né, que é a prioridade é sempre, no caso da Mary, dos bebês, Dos dos bebês, do bebê recém-nascidos, menor. né, do bebê menor, sempre. Uhum. Porque o que que acontece? Ah, mas parece óbvio, gente, mas não é óbvio. Quando os bebês nascem, ou o bebê nasce, a criança mais velha também sente, né? Tipo, mudou todo mundo de lugar. E a maioria volta a mamar como se fosse um Como se RN. fosse um Então, pede o recém-nascido. peito assim, pede o Toda peito hora, todo 18 dia, a vezes, qualquer momento. puxa a roupa, Uhum. se joga em você e tal. Então, eu já presenciei, por exemplo, muitas pessoas fazendo a amamentação em tandem e amamentando só a criança mais velha. O pequeno já nasce sabendo que vai ter que dividir mesmo, né? Então, é uma pessoa mais resiliente, tipo, né? Já Então, sabe assim, nascendo que vai, já nasce sabendo que vai esperar, né? já fala, né? Não vou ter aquela prioridade toda para mim. Então, geralmente, os bebês são mais de boas, assim, né? Ou a gente também tá mais de boa, né? Com o segundo filho. Sim. E eu já peguei criança com problema de peso, o Bebês pequeno, pequenos. com problema de peso. E aí, quando você vai conversar, tem uma questão de, nossa, mas o mais velho pede tanto, puxa minha roupa, chora, se joga no Sim. chão. Eu acabo dando mais. Então, acho que isso é importante. A prioridade é o bebê, pequenininho. Sim. Até porque o bebê não tem recurso, né? Que recurso que eu vou Sim. dar para um bebê de 2 dias? Ah, olha, É, filho, um daqui a bebê pouco de eu te uma dou. criança de um ano e pouco, que normalmente é a partir dessa idade que a mulher engravida, né? Depois de um ano e pouco, ele já Uhum. tem outros recursos, já passou pela introdução alimentar, já tá, né, já tá comendo bem, já tem outras formas de se relacionar que não só indo pro peito e Já ficando se colado com a comunica, mãe. né? Exatamente. Então é Então, uma possibilidade. então, Agora talvez no tandem, fazer um plano, né? Eu acho. Com a criança mesmo. Fazer um combinado com a um combinado. criança, né? Ainda mais a criança, o filho da Mary com 4, que já super entende tudo e fala, de fazer um Uhum. combinado, se essa for sua Seu vontade, desejo. tá, Mary? Assim, seu desejo. Se você estiver preocupada, porque, nossa, como é que eu vou fazer com 3? Vale a pena Sim. já na gestação bater um papo com a criança, combinar horários. Olha, então agora a mamãe vai te amamentar tal hora, tal hora e tal hora, né? Uhum. Conversar com ele, explicar o quanto é legal ter 4 anos também, que é legal ser grande. É Quantas muito coisas legal ele ser grande. consegue fazer, né? Sendo grandinho e tal, já consegue ficar sozinho, já consegue dormir na casa de alguém, enfim, isso é muito importante. Fala, come. É, agora, também acontece ainda quando é amamentação em tandem, né? Na gestação, da gente ter uma alteração, da mulher apresentar uma alteração no sabor do leite, né? Isso às vezes faz com que a Sim, criança mais velha vá, desmame. né, assim, desmamando por ela mesma, né? Ela vai falando, ah, não tô gostando disso mais e vai desmamando. Isso também é uma possibilidade, né? Mas a mulher precisa estar Sim. preparada para isso, porque o desmame é uma super treta, né? Que a gente falou ontem aqui com a Uhum. Bianca, teve uma live aqui com a Bianca sobre isso.
Ele pode ser natural, mas ele pode também ser guiado. Então, tá tudo bem também se uma mulher que está amamentando em tandem, no meio do processo, ela falar, não, eu não tô afim, Uhum, né? Mas que ela uhum, tem alguém uhum. para dar um suporte profissional e para levar isso de uma forma mais tranquila para ela e para a criança, né? Acho que isso é E importante. assim, Fê, eu não sei, porque é isso, né? Muda o sabor e muda a quantidade, né? Até por conta Sim, o dos hormônios volume. gestacionais, né? Progesterona e estrogênio, a gente tem uma queda mesmo, né? Uhum, A prolactina fica mais basal. E com sim. isso, o que acontece, na verdade, é que algumas crianças, inclusive, falam, acabou, acabou, ou tá Tá ruim. Tem criança que ruim, fala, não tá ruim. quero, faz uma Ou cara então tá mamando em feia. um e fala que é o outro, porque acabou. Aí vai pro É, outro e fala que é o outro. Então fica, né, pulando de teta em teta. Agora, não é a minha realidade. A maioria dos bebês, das crianças que eu atendo não desmamam na gravidez. É como se não fosse com nem eles, a assim, minha. sabe? Tipo, Passa como se nada tivesse acontecendo. Para mim também, na minha nada realidade, não tivesse é essa, não. acontecido. É. Não, Agora e eu te aqui, digo mais, eles mamam mais. O que eu percebo é que eles começam a mamar do tipo, à eles vão medida que a barriga cresce. intensificando à medida que a barriga cresce. Agora aqui, vamos falar. Eu vou deixar a indução para a gente falar depois, tá? Tá bom. Vamos falar sobre diabetes gestacional, porque assim, muitas mulheres engravidam e não fazem a menor ideia do que é uma diabetes gestacional, e de repente se deparam com esse diagnóstico, né? Ficam às vezes muito ansiosas, numa expectativa sem saber o que, que vai acontecer. E a diabetes gestacional é na verdade, a indução, a ordenha pré-natal começou com a diabetes gestacional, né? Uhum, Então, o que, que a uhum. gente pode fazer para a mulher que tem um diagnóstico de diabetes gestacional? E por que que a gente faz essa ordenha pré-natal, que eu acho que é o mais importante, né? O que que esse bebê vai apresentar no pós que vai fazer com que a gente sugira essa ordenha pré-natal, para que as mulheres que estão grávidas saibam que isso é uma possibilidade, né? Fê, o que mais me angustia hoje é que, assim, a gente é muito sortuda, então a gente trabalha com equipes que controlam, né, hipertensão, diabetes. Como Nossa, eu ninguém. falo que como ninguém, as minhas lá da Lumos, assim, tipo, né, que a gente sabe que, por exemplo, a maior causa de morte materna, uma das maiores causas é a hipertensão não diagnosticada, Sim. né? Ô, Não, Kelly, é deixa eu porque só tá fazer um nervosa. parênteses aqui. Eu não sei se você, agora provavelmente não, porque você trabalha mais na Alumos, né? Mas quando eu também trabalho mais lá no consultório com a Fernanda, aí fica mais com a Fernanda e com a Andréia. Mas quando eu trabalhava muito na casa das pessoas, eu ficava impressionada, porque eu chegava na casa da pessoa e falava, nasceu com quantas semanas? 39. Por quê? Porque eu tive uma hipertensão. Eu falava, gente, esse bebê já era para ter nascido há 2 semanas atrás. Né? Sim, Assim, então, sim, são sim. diagnósticos que são feitos, mas não são bem administrados e não tem uma intervenção adequada, né? E levam como se fosse, é porque tá nervosa, é porque, né, assim, Síndrome tá do muito jaleco branco, chegou calor, aqui, me viu de jaleco, ficou é, nervosa, tá vindo pra consulta do médico, ficou ficou nervosa, tá nervosa, né? cansada, tá preocupada com o Ou parto, tem que então, relaxar, tem que relaxar. ou então a glicemia aumentou só um pouquinho, tá só Só um 95, tá tudo pouquinho, bem, vai melhorar, sabe? né? Então isso é importante a gente falar, né? Exato. E Essa talvez eu subvalorização do veja, diagnóstico. mais subvalorização da insulina, né, do diabetes, mesmo da Sim, diabetes, do que da muito, pressão. muito, 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 Diabetes é uma coisa assim, muito. não é nada não e tal. E aí quando a gente tem, né, a pessoa, bom, no mundo ideal, opa, peraí, meu telefone tocou aqui. No mundo ideal, né, a gente teria um acompanhamento com endocrinologista, com nutricionista, né, a gente teria todo Aham, um acompanhamento transdisciplinar, que seria maravilhoso, mas a grande uhum, verdade é que hoje a gente tem obstetras maravilhosos fazendo o diagnóstico e que às vezes vão encaminhar, né, para fazer o uhum. acompanhamento. Agora, a grande questão é que a gente pode ter um bebê, né, que nasça, primeiro que ele pode nascer, se não tem nenhum controle, GIG, né, grande para a idade gestacional, Ele pode já ou, nascer prematuro, ou né? PIG, Número um, ele pode ser ou- prematuro, né? pode ser prematuro, pode ser PIG, pode ser GIG, né? PIG e Fora GIG, isso, só ele para as pode pessoas ter. saberem. PIG e Oi? GIG só para as pessoas saberem. PIG é pequeno para a idade gestacional, que é quando a gente joga a idade gestacional e o peso numa curva, e aí você vai ver em qual lugar dessa curva. E GIG é grande para a idade Grande gestacional. prioridade, pessoal. Não quer dizer que um bebê de 4,2 kg é GIG. Vai depender da idade Uhum. gestacional que ele vai nascer.
Se, por exemplo, ele nascer de 37 semanas, ele é 1 GB, né? Ele é um giga, Então depende exatamente. muito da idade, né? Depende da idade. Isso. E ele pode ter uma descompensação pós-parto, né? Então ele também vai sofrer os efeitos, né, dessa doença metabólica que a mãe teve na gestação. Ele pode fazer, por exemplo, uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia, às vezes, Fê, não tem nada a ver com mamar ou não mamar no pós-parto, né? Porque as pessoas falam, ele pode estar mamando hipoglicemia super bem. Super bem fazer uma hipoglicemia. E é o que eu mais vejo, em diabetes mesmo, documentada, o bebê nasce, vai para o peito e faz hipoglicemia, né? E a ordenha pré-natal, ela é para a gente ter volume de colostro ordenhado, para nessa hora a gente oferecer para o bebê e não oferecer a fórmula. Além da questão que você falou de alergias, né, alimentares e tal, tem a questão também da gente poder colonizar o trato gastrointestinal do bebê com bactérias do bem. Né? A gente sabe da chance de vomitar, de ter não sei o quê, de ter diarreia, um monte de coisas que são simples, gástrico, por exemplo. Né? É simples para a gente resolver quando dá colostro. E tem outra coisa, para diabetes, o colostro, ele faz uma cetogênese, né? Então, ele é muito mais rapidamente absorvido pelo corpo do que leite artificial, por exemplo. Né? Então, às vezes, pequenas colheres de colostro, mas o que as pessoas fazem no hospital? Não, elas vão lá e dão 30 ml de fórmula no dia 0 do bebê. Num estômago que cabe 5 ml, né? 7 ml, às vezes. E aí ele fica em coma, né? Porque tome, não consegue mais se mexer. E aí furam o bebê de novo, porque afinal de contas, se ele está dormindo é porque ele está fazendo hipoglicemia. Ou uma outra coisa que acontece, a Meire até falou, é bom saber, é bom mesmo. Para gemelar isso então, Meire, é muito comum. Coisa de e de deixar o complemento prescrito. Fez um episódio de hipoglicemia. Exatamente. E assim, deixa o complemento assim, olha, fez um episódio, mas agora ele, até o final da internação ele vai tomar esse complemento e ninguém reavalia. Ninguém vai ver. Vai para casa com esse complemento. Se necessário. Que diabos é se necessário? Eu odeio se necessário. Exatamente. Esse se necessário. Isso é muito subjetivo, né? Porque assim, uma mãe de primeira viagem, uma mãe que tá, né, tendo um bebê pela primeira vez, qualquer coisa é fome. E não qualquer coisa. Então assim, se sentir fome, você dá. Tá, mas a criança não fala, oi mãe, eu estou com fome. Eu falo, oi mãe, tô com fome. Você fala, mas a criança não fala, ela chora. Ela chora porque ela tá com frio, porque o brinco tá incomodando, é porque qualquer coisa, né? Esse SOS nasceu, né? É de matar esse SOS. Agora, mas eu acho que é por... Pode falar. A gente ainda tá muito aquém, por exemplo, de levar esse colostro para a maternidade. Então, eu lembro que eu acompanhei uma mulher que fez essa ordenha, e aí ela fez todo um esquema de como eu vou trazer o colostro para a maternidade, como eu vou aquecer esse leite, como eu vou oferecer para o meu filho, que ela ordenhou bastante na gestação, caso ele precise desse leite. Então, as maternidades também não fazem a menor ideia do que, né? Se pra gente que está aqui falando sobre isso, estudando, né, acompanhando mulheres assim, já é um tema que a gente fica sempre se perguntando, será que eu estou fazendo bem? Será que eu não estou e tal? Imagina para uma maternidade que faz SOS, que faz fórmula SOS. Não faz a menor ideia do que é isso, né? Sua tela mudou, Kelly. Não faço ideia do que aconteceu, gente. Tá aqui, acesso rápido. Voltou. Acho que eu virei. Não, mas eu acho também, Fê, que é por isso que eu comecei essa live falando que eu acho que o que a gente faz no pré-natal com gestantes é muito mais contar quem é um bebê. Sim. Né? É contar como se comporta um bebê, assim. Então, ó a fonoaudiologia falando aí da fórmula no primeiro dia, sem indicações para evitar a hipoglicemia. Isso. E tem todo um protocolo também, né, para quando você tem uma hipoglicemia, o que você precisa fazer? Fiz uma hipoglicemia. Não é que você vai pegar e tacar a fórmula na criança. Você vai fazer uma ordenha, você vai oferecer aquele colostro, você vai fazer outra medida, e aí se tiver ok, se não tiver ok, você vai dar um próximo passo. Mas nunca a fórmula nunca é a primeira opção. E assim, né, eu não sei se acontece aí, você estava falando da ordenha, aqui em São Paulo tem uma loucura que não pode ordenhar no quarto. Então... Aqui não pode na UTI. Não, aqui não pode no quarto, só pode usar, aqui geralmente só pode usar a sala de ordenha as famílias, né, de bebês de UTI,
As que estão no alojamento conjunto não podem usar a sala de ordem, nem podem trazer a bomba delas para o hospital para ordenhar lá, porque, ou a bomba ou o manual, porque vai estragar, porque está infectado, porque está não sei o quê. Tal. Aí eu sempre brinco, né? Porque o leite que está lá na caixinha, né? Na lata, 6 meses na farmácia, tá um espetáculo, né? Então, o que a gente faz, né, aqui? A gente meio que faz por conta, meio escondido, assim, ordenhar a pediatra, né, que vai. E dá na boquinha do bebê quando ele tem algum, né, não tá mamando direito, ou tá muito sonolento e tem risco, porque senão vai tomar forma. Vai tomar forma. Aqui, na verdade, as nossas maternidades privadas, né, no Rio de Janeiro, elas têm uma taxa de cesariana de quase 98%. Então, pediatra que acompanha cesariana eletiva, que não seja por escolha da mulher, ele está alinhado com esse discurso de oferecer fórmula na primeira dificuldade. Então, nem passa pela cabeça das pessoas ordenhar colostro. Nenhuma das mulheres que eu acompanhei como doula ou como consultora de amamentação falaram assim, vieram aqui, fizeram um teste, deu um destro baixo, uma hipoglicemia, e elas sugeriram que eu ordenhasse colostro. Nenhuma. Não tem nenhuma história dessa, de nenhuma orientação que foi recebida nesse sentido. Então é sempre assim, olha, o destro tá baixo, tá com hipoglicemia, eu vou dar fórmula. E o que eu fico mais triste é assim, os protocolos estão aí, cara. Os protocolos estão descritos do que você tem que fazer. Tá para todo mundo acessar, exatamente. Tá de graça. Todo mundo. Você pode pagar nada. Não pagar nada, cara. Tá lá, passo 1. Passo 2. A gente não precisa... Outro dia eu ouvi um termo que eu amei. É tecnologia leve. A gente não precisa de um mega equipamento, de não sei o quê. É tecnologia leve. É treinamento de pessoas. Sim, exatamente. É acessar o celular só. Não precisa de ir muito além disso, né? Então, a diabetes é uma condição que eu sofro. Sofro, assim, porque eu sei que essa mulher ela vai penar na maternidade se ela não tiver uma informação de qualidade. Vai cair no complemento no primeiro dia de vida, porque esse bebê, provavelmente, se for um GIG, vai fazer uma hipoglicemia. E se não for GIG, também pode fazer uma hipoglicemia, não necessariamente, né? Só por ser filho de diabética já cai nessa possibilidade. Já tem um risco. Mas tendo informação, a mulher já sabe o que ela pode fazer. Outra coisa que me angustia, eu vi até que a Fernanda Catarina tá aí, outra coisa que me angustia muito é a história do destro. Aqui em São Paulo, cada um considera a hipoglicemia uma coisa, um número. Sim. Então, tem maternidade que é 60, tem outra que é 50, tem outra que é 45, tem outra que é 40. Arrepiei. 60 é muito pra mim, meu coração. Aí você oferecer fórmula para um bebê com destro de 60 é demais, né? Mas eu acho que foi isso que a fonoaudiologia falou aqui, né? Vamos oferecer com 60 para ele não fazer 40, cara. Sim, exatamente. Isso eu quero morrer. Isso eu quero morrer. Isso acontece muito. Isso é o que a Fernanda falou aqui agora. Isso é surreal. É você oferecer um volume sem saber o que vai acontecer. É tipo assim, comecei um trabalho de parto, então vou fazer uma cesárea, porque pode ser que aconteça isso. Pode ser. Não dá pra gente prever, né? E fora isso, assim, é assim, Fê, ninguém acha que fórmula é um problema. Gente, é só uma fórmula. Qual o problema? Sim. Uma fórmula, que essa frescura. Exatamente. Então, acho que rola. E a Fernanda falou uma coisa muito interessante aqui, que o problema é que a pediatria não quer se comprometer. Eu acho que vai um pouco além disso. Não quer se comprometer e também não quer ser acordada na madrugada. Né? Então, você foi lá, acompanhou um parto, uma cesárea, enfim, foi para sua casa. Se 2 horas da manhã alguém do berçário te liga, você vai ter que acordar, você vai ter que pensar o que você vai fazer e tal. É muito mais fácil você deixar prescrito, porque você já sabe que aquele bebê tem um risco maior de fazer uma hipoglicemia e você vai dormir tranquilamente, porque se o bebê chorar, ninguém vai te ligar, né? Então, a diabetes é uma condição que me deixa incomodada. Eu vou um pouco mais fundo. Fernanda, e aí eu tô falando de pediatra, tô falando de fisioterapeuta, tô falando de fonoaudiólogo. Ninguém sabe de amamentação. Ninguém sabe. Não é currículo básico de nenhuma graduação. Sim. Então, assim, como é que a gente lida com hipoglicemia? Dando fórmula. Como é que a gente lida com prematuridade? Dando fórmula. Como é que a gente lida com gemelaridade? Dando fórmula. Sim. Né? Então, Kelly, eu trabalhei 6 anos numa maternidade, onde eu coordenei uma UTI neonatal, que eu passei de 2012 a 2018, 2016, 2018, mais ou menos, 2018, tentando falar para as pediatras da UTI que quando elas fossem prescrever alguma coisa para esse bebê tomar, pelo amor de Deus, manda a mãe ordenhar. Não tem necessidade dela oferecer fórmula. Às vezes você vê a mãe jorrando, a mãe em apojadura.
e o bebê tomando 2, 3 ml de fórmula. É uma coisa, é descabido, assim. Mas isso é um tema para uma outra live que a gente pode falar sobre isso, sobre Não, mas bebês na UTI neonatal. eu desisti do trabalho, eu trabalhei muitos anos em UTI também, porque é exaustivo, assim, sabe? Cada vez que entra alguém, você tem que ir lá convencer a pessoa que o aleitamento é bom. Sim, exatamente. Então, assim, eu fui ficando desgastada, assim, sabe? Eu fui ficando muito desgastada. E o Antônio falou aí, eu acho que Antônio, que além disso, também a gente sabe que existe um lobby, né, do capital, existe um lobby das empresas, das da indústria. Sim. Né? Tem muita coisa em jogo, né? É muito dinheiro Fê, em jogo, falta né? 5 Não é, a gente minutos não tá pra falando mim, dessa... viu? Indução da lactação, né? Gestação. Então vamos falar logo, pra gente não perder nem... Bom, ela então, deixou por último, aqui, é meu último porque eu adoro mesmo. falar disso. Ela não quer que eu fale muito. Até parece, é o que eu mais quero que você fale. Vamos falar aqui rapidamente sobre situação especial que é famílias, bebês adotados. Então, como a gente pode fazer na gestação para quem está recebendo um bebê, né, por adoção, ou casais de mulheres em que uma está gestando e a outra também quer amamentar. Isso também é uma possibilidade na gestação. E aí, como você tem trabalhado com isso aí? 5 minutos. Vai. Ai, vai, 1, 2, 3, né? Bom, eu trabalho com indução, eu amo. A indução, basicamente, é você auxiliar uma pessoa a produzir leite no momento que não corresponde ao pós-parto imediato. Então, é alguém que ou não gestou, ou já gestou faz muito tempo, a criança já nasceu. Hoje eu trabalho com adoção, né? Com mães que adotam bebês, com 2 mães que uma gesta e as 2 querem amamentar. Com mães via útero solidário, então elas pegam emprestado, né? Alguém empresta, na verdade, o útero para elas gestarem o bebê, o útero, e tenho trabalhado agora também com homens trans gestantes, né? E isso é maravilhoso. Pessoas que amamentam. Pessoas que amamentam, exatamente. Estou trabalhando com pessoas que amamentam ou que querem amamentar. E é um protocolo que a gente precisa começar pelo menos 6 meses antes da criança chegar, de preferência. Dá tempo de fazer em qualquer época, assim, mas 6 meses antes a gente consegue fazer o protocolo bonitinho. Tem risco, o protocolo tem risco, não é todo mundo que pode fazer. Mas para mim o maior desafio talvez seja trabalhar na adoção, porque na adoção eu não sei quando essa criança vai chegar. Né? E a adoção à brasileira é crime. Então, eu acho super importante falar isso para as consultoras. Não adianta a gente falar, não, olha, tem uma pessoa ali que vai dar o bebê para outra pessoa e eu queria ajudar essa outra pessoa a amamentar. Você está sendo cúmplice de um crime. Então, a gente precisa tomar cuidado também de não romantizar demais. Eu quero terminar, eu sei que a gente tem pouco tempo, falando que ninguém precisa amamentar para ter vínculo com as crianças, tá? O vínculo, ele independe da amamentação. Milhões de formas. Isso. É só uma fatia do bolo, né? A amamentação é só uma fatia do bolo. Bem pequenininha. Bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Mas, por outro lado, essa fatia, especialmente para algumas pessoas, ela é importante demais. E são essas pessoas que me interessam. Eu quero muito poder ajudar quem quer amamentar, quem tem vontade de é enganado, quem passa por profissional desatualizado. São essas pessoas que me interessam. Eu não quero bater na casa dos outros domingo de manhã perguntando: oi, você já ouviu a palavra do aleitamento hoje, senhora? Senhora! Mas eu gostaria muito que quem tivesse a possibilidade ou o desejo de amamentar, tivesse uma rede, e a gente faz parte dessa rede enquanto profissional que atua nisso, né? Então, acho que a gente precisa falar muito de amamentação ainda. E nesse caso da indução, né, da lactação induzida, por qualquer outra, por todas essas questões que a gente falou, ela precisa ser suportada por uma rede multiprofissional. Faltam 2 minutos. Então, obstetra, consultora de amamentação, uma terapeuta, se possível, né? E tratar as expectativas mesmo, falar aquilo que a gente estava falando, ajustar as expectativas à realidade. Porque quem está gestando é uma coisa, quem não está gestando é outra, né? E falar sobre isso na gestação é muito, muito, muito importante. Pediatra, exatamente. Eu já tive mulheres que produziram 10 ml de leite, eu já tive uma que tirava 900 na indução, por dia. Sim. 900 ml isso é por muito dia. importante falar, isso é muito importante falar, né? Mas para mim, cada gota conta. Cada gota conta. E para aquela mulher também, né? Para aquela mulher também, conta cada gotinha.
Vamos falar sobre isso numa live aqui, só sobre isso? Vamos, me chamamos. Vamos marcar. Indução, adoro. Setembro. Você sabe que você só me Bom, chamar que eu venho. Crush, crush, crush. Ó, você é muito meu crush, Kelly, muito. Eu te amo E muito, tô você com é a muita mim. saudade. Ai, Gente. também. Ó, muito obrigada, tá acabando. Eu tô muito feliz de ter ficado com você. Assim, eu sabia que ia passar muito rapidinho, porque toda vez que a gente começa a conversar, acaba rápido. A gente vai As duas, né? marcar. A gente vai marcar essa live, então, sobre indução da lactação. A Ana Paula tá com ciúme, a Bianca já passou conversa com a Bianca, Ana, que aí vocês podem trocar uma ideia. Ela vai te mostrar como que acontece. Beijo. Um beijo enorme, muitas saudades. Muito obrigada. Obrigada, Pardo, adorei, foi uma delícia. A gente adora Obrigada, você, gente. te admira muito. Ai, Beijo. eu adoro Pardo, beijo. Até Tchau, segunda. tchau. Beijo. Até, beijo.